E se o filósofo que declarou a famosa frase "Deus está morto" tivesse um acordo secreto com um metafísico que construiu todo o seu pensamento sobre a presença total de Deus? Parece impossível, né? Pois hoje a gente vai explorar exatamente essa ponte surpreendente entre Friedrich Nietzsche e Louis Lavelle. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o Nietzsche, o profeta da morte de Deus, da realidade puramente aqui, na Terra. E do outro, o Lavelle, o metafísico da presença total de um Deus que está além do nosso mundo. São literalmente dois universos opostos, não é mesmo? Então, fica a pergunta: o que é que poderia unir esses dois gigantes do pensamento? A resposta, por incrível que pareça, pode estar na questão mais fundamental de todas: o que significa de verdade existir? E a primeira ponte que eles constroem é simplesmente impressionante. Para os dois, ser não é uma coisa, não é um substantivo, é uma ação, é um verbo. Para Nietzsche, o universo não está parado, sabe? É como um fogo que nunca se apaga, uma vontade de poder que empurra tudo para frente, para crescer, para se superar e se tornar sempre mais. E aqui vem a grande surpresa. Lavelle concorda com essa ideia de movimento. Para ele, o ser é um ato puro, como se fosse um rio de criação constante. E a nossa liberdade é um convite para a gente mergulhar nesse rio e participar ativamente dele. E é aqui que eles se encontram. Ambos declararam guerra à passividade. Para Nietzsche, o inimigo era a conservação, a mania de querer que tudo fique como está. Para Lavelle, era a inércia. Ou seja, para os dois, o verdadeiro pecado é simplesmente ficar parado. Isso revela uma coisa fascinante, uma espécie de simetria invertida. Eles descrevem a mesma experiência de existir, uma experiência ativa, criativa, mas eles apontam para fontes totalmente opostas. Para um, vem de dentro, para o outro, vem de fora, de algo maior. E essa obsessão que os dois têm com a ação leva a uma outra semelhança incrível. Eles descrevem a vida autêntica da mesma forma, como uma subida, um desafio constante à gravidade. Ambos viam uma força que nos puxa para baixo, um espírito da gravidade, que nos prende na mediocridade, no peso do ressentimento. Então, a filosofia deles não é só um monte de ideias, é como se fossem asas, projetadas para nos ajudar a voar. E ninguém, mas ninguém mesmo, expressou essa ideia de leveza melhor que o Nietzsche com essa famosa declaração do seu Zaratustra. Para ele, a dança não é só um movimento qualquer. É a metáfora perfeita para uma vida vivida ao máximo, alegre, livre e que se basta por si só. E é exatamente nessa imagem da dança que a gente encontra o coração do ato puro do Lavelle. Pensa bem, o dançarino não está pensando em dançar, ele é a própria dança. O eu e a ação se tornam uma coisa só, no momento perfeito de presença total. O Nietzsche chegou a nos dar um mapa para essa jornada de subida. E é aqui que o espelhamento com Lavelle se torna, bom, quase assustador de tão parecido. Ele diz que passamos por 3 estágios. Primeiro, somos o camelo, que carrega o peso das tradições e dos tu-deves. Depois, a gente se torna o leão, que ruge eu quero e destrói essas velhas correntes. Mas o objetivo final, o estágio mais alto, é ser a criança, que cria mundos novos com um sim sagrado para a vida. E agora vem a parte impressionante. O mapa de Nietzsche é um reflexo perfeito da jornada espiritual de Lavelle. Começa com o dado, a obediência cega, passa pela crise da reflexão e chega na alegria da participação. É a mesmíssima jornada, só que contada em 2 línguas diferentes. Bom, até aqui, eles pareciam caminhar juntos, né, em trilhas paralelas. Mas é agora que a estrada se divide, e se divide de um jeito que não tem mais volta. A grande questão que os separa? A presença ou a ausência de Deus. O ideal mais elevado de Nietzsche, o seu grande objetivo, é o que ele chama de amor fati. É o amor ativo, entusiasmado pelo próprio destino, seja ele qual for. Não é só aceitar, é amar. Já o ideal mais elevado de Lavelle é o consentimento. É o ato da nossa vontade se alinhar tão perfeitamente com o ser, com a realidade, que a necessidade se transforma numa escolha livre. A estrutura é incrivelmente parecida. É uma afirmação total e alegre da realidade. A única e gigantesca diferença é a fonte desse poder. De onde vem essa força para dizer sim? Para Nietzsche, essa força é criada unicamente pelo indivíduo. É uma autocriação num universo sem Deus.
Já para Lavelle, essa força é recebida como um presente, como um dom de uma fonte divina transcendente. Ok, então o que a gente faz com esse espelho que parece quebrado? Onde é que esses reflexos tão opostos nos levam no final das contas? A grande sacada é que o Übermensch de Nietzsche não é uma simples negação da pessoa espiritual de Lavelle. Na verdade, é como uma imagem no espelho, refletindo a mesma forma, só que a partir de uma base totalmente oposta. Ou seja, eles têm uma cumplicidade total na descrição da sensação de estar plenamente vivo, uma sensação ativa, leve e alegre. Mas eles têm uma oposição metafísica absoluta sobre a origem dessa sensação. Vem de nós ou vem de fora? É como se Nietzsche nos mostrasse a temperatura do ser, quente, vulcânica, ativa. E Lavelle, por outro lado, nos mostra a sua luz, inteligível, amorosa, unificadora. No fim, o Übermensch de Nietzsche pode ser visto como uma tentativa heróica de viver essa presença total, mas num universo que ele acreditava ser órfão. E no final, os dois nos desafiam a viver com uma intensidade heróica. A pergunta que fica no ar é: essa força para vivermos com tanta intensidade, ela vem de dentro de nós mesmos ou ela vem de algo muito, muito maior?